Saúde a todos com a paz do Senhor. O último vídeo que eu gravei, eu falando a respeito do capítulo 14 do livro de João. Citei só alguns versículos e disse que prometi, fiquei devendo falar a respeito da conversa de Cristo com o discípulo, quando ele disse que vai lá para cima, vai preparar lugar. E esse lugar já está preparado, né? Para nós. Aí, nesse vídeo, falando a respeito disso, eu prometi falar um pouco da conversa de Cristo com os discípulos. Porque eu acho muito interessante essa conversa que eles têm e as dúvidas dos discípulos, porque onde nós vemos que não é fácil para nós aqui, porque o mundo mostra muita coisa para o ser humano. E não é fácil, mas os discípulos aqui eles já estão convertidos, eles estão falando com Cristo, são discípulos de Cristo. Mas Cristo começou assim, né? Primeiro Cristo diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Né? Credes em Deus e credes em mim. Quando ele cita a palavra Deus, ele não está falando só do Pai. Ele está falando do Pai, o verbo da vida, que é Ele próprio, e o Espírito Santo. Aí ele diz: credes em Deus, credes também em mim. Mas só que quando ele está falando como Jesus e não como o verbo da vida. Ele instruiu os discípulos porque ele está aqui na terra, ele veio nos resgatar. A Bíblia diz, no versículo 14 aqui, não é nesse não, depois eu vou citar esse versículo aí. Ele diz que desceu, armou a sua tenda entre nós e habitou no nosso meio, né? Aí, ali é João 1,14, a gente está em capítulo 14. Aí diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar lugar. Quando eu preparar lugar, eu virei para vós mesmo e vos levarei para que fiquem comigo, para onde eu estiver, vós estareis comigo. Isso é uma promessa do Senhor Jesus Cristo, uma promessa do próprio Deus, do Filho de Deus. Aí ele diz, começa falando: mesmo vós sabeis para onde vou e conhecereis o caminho. Eles tinham andado com Cristo aquelas redondezas todinhas, pregando o Evangelho. Era uma espécie de um treinamento que Jesus estava fazendo. Ele veio, o principal de Jesus Cristo era nos salvar do inimigo, nos libertar, nos resgatar para o reino dele. Porque ele tem um reino, é o reino dos céus. Por isso, quando ele chegou, ele disse: arrependei-vos, porque o reino dos céus chegou até vós. O negócio não estava muito bom não, mas Cristo veio, resolveu, porque mais na frente nós vamos ver o mal se acabar. Aí eles: vós sabeis para onde eu vou, né? Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conhecereis o caminho. Aí disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Esse Tomé não é aquele Tomé que a turma fica falando muito dele aí, que ele não tinha fé. É o outro Tomé. Aí disse-lhe Tomé, né? Senhor, nós não sabemos para onde vais e como sabemos o caminho. Disse-lhe Jesus: eu sou. Aí quando Jesus diz eu sou, ele diz que é Deus. Porque só Deus pode dizer eu sou. Né? Na conversa, Tomé já era para ter receber aquela mensagem e não continuar a conversa, mas ele continuou, ele ficou em dúvida. Ele está certo, quando se tem dúvida tem que se perguntar. Né? Senhor, não sabe. Aí Jesus diz eu sou. Aí depois ele diz o caminho, e a verdade e a vida. Cristo diz: eu que sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O caminho para onde? Para onde ele foi preparar o lugar?
E onde ele foi preparar o lugar? Nos céus. No céu dos céus. Ele foi preparar o lugar. E disse que quando estivesse pronto, eu vou dizer, esse lugar já está pronto. Estou mais aguardando a vinda do Messias. Essa semana, no começo da semana, aqui no lugar onde eu moro, eu vi o céu ficar rosa no pôr do sol. E parecia, acho que era um eclipse, aí ficar como dois sols assim, o sol voltava. E era um negócio muito lindo. Para quem conhece a palavra e já estava avisado que ia acontecer isso pelos estudos dos satélites. Aí não teve medo não, mas teve que abrir, eu acho que teve medo. Aí Jesus diz, eu sou o caminho. O caminho que ele está falando é o caminho que leva para onde ele foi preparar o lugar. E para onde ele foi preparar o lugar? Aonde? No céu. Né? Eu sou o caminho. Depois ele diz, eu sou a verdade. Ou seja, não duvidas de nada. Em mim não há mentira. O que eu disser, copie, fale, confirme e nunca negue o que eu te disser, porque é eu a verdade. A verdade não existe sem Cristo. A verdade é Cristo. Você falando a verdade, você está falando de Cristo. Interessante, né? Se você não mentir, você disser a verdade de uma pessoa, você está falando de Cristo, porque Cristo é que é a verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Aí depois ele diz, eu sou a vida. Ele dá um complemento ali, tremendo para Tomé. E para os discípulos que estão o assistindo, porque isso é as últimas instruções para os discípulos, antes dele voltar para o Pai, antes dele voltar para como o verbo da vida, porque aqui embaixo ele estava como Jesus Cristo, e lá em cima é o Pai, o verbo da vida e o Espírito Santo, é uma trindade. Como nós contamos e somos a imagem e semelhança dele, né? Ele, Pai, Filho e Espírito Santo, nosso corpo, alma e espírito. O Espírito é de Deus. Esse não peca. Aí, quando ele diz, eu sou a vida, aí alguém diz, a vida que eu estou em Cristo. Não é assim, não. Jesus não está falando dessa vida aqui na terra. Essa vida aqui na terra, ela é passageira. Ela tem um stand-by. Ela tem uma parada. Porque essa carne não vai subir, não. Essa carne foi como que Deus tivesse pedido emprestado a terra e feito nós. Só que a terra é dele, ele pode pegar. Ele pegou e nos fez dessa terra. Mas ele vai devolver para a terra. A Bíblia diz que nós fomos feitos do pó e para o pó vamos voltar. Né? E quando Cristo vir buscar, nós vamos ganhar um outro corpo, um corpo incorruptível para aqueles que seguem a Ele, e para os que não seguem, eu não sei nem que tipo de corpo é, não posso bem afirmar, que eu não pesquisei isso aí, nem recebi revelação, mas que vai ser outro corpo, vai também, porque vai ter que subir, vai ter que ir para o lago de fogo, infelizmente vai ser assim. Quem tiver com Cristo, quem Cristo escolher, vai morar com Ele eternamente. Vai ter a vida que ele está prometendo, dizendo aqui que é. A vida eterna. Essa é a vida que Cristo está falando. Eu sou a vida. Aí os discípulos tudo observando. Eram as últimas instruções. Eles já estavam prontos, aleluia, para ir para o mundo. Estava faltando pouca coisa, as últimas instruções. Depois lá na frente em Atos capítulo 2, você vê a descida do Espírito Santo revestindo eles de poder. Aí já eles ficam totalmente prontos, aí já sai evangelizando, já sai curando, e até hoje o evangelho, né? Porque Cristo preparou eles e nos prepara ainda hoje. Hoje nós somos lembrados pelo Espírito Santo, o Consolador que veio, e ele se relata claramente que é Ele que é
Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só que depois que ele diz que é o caminho, a verdade e a vida, ele, isso no versículo 6, no 7, ele diz, se vós me conhecereis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conhecereis e o tendes visto. Veja só, o mistério que Cristo entrega para os discípulos. É muito tremendo esse versículo. Se vós conhecereis a mim, Cristo apontando para ele, se vós conhecereis a mim, também conhecereis a meu Pai. O que é que Cristo está dizendo? Eu sou o Pai. Se tu me vês, se tu me conhecer, tu conheces o Pai. E os discípulos tudo observando foram bem tendo glória a Jesus. É Deus, né? Não tem como se comparar, né? Conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conhecereis e o tendes visto. Glória a Jesus. E desde agora, ele dizendo aos discípulos, vós já conhecereis o Pai e o tendes visto. Só falta ele dizer, depois ele diz, lá na frente, eu e o Pai é a mesma pessoa. Não tem que duvidar. É a Trindade. Em uma só pessoa. 3 seres em uma só pessoa. A Trindade é eterna. Desde agora já o tendes visto, olha. Uma vez eu sou com o discípulo, a conversa estava gostosa, eu estou também achando gostoso, espero que vocês também gostem, né? Porque é muito bom a palavra do Senhor. Aí disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. O que nos basta. Ô Filipe, meu filho, meu irmãozinho Filipe, para que te perguntasse esse negócio? Cristo acabou de dizer que era o Pai. Mas eles tinham sede, eles achavam que era outra pessoa, o Pai. Mas Cristo estava dizendo que era Ele. Mostra-nos o Pai o que nos basta. Oh Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai, Filipe. Filipe era um dos discípulos. É que levou Natanael a Cristo. Não crês tu que eu estou no Pai? Aí Cristo começa a explicar. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E ele acabou de dizer, nós somos uma só pessoa, Filipe. Não, tu não crês que eu estou no Pai ou que o Pai está em mim? Nós olhamos ali, aí Filipe também usou de pequena fé. Tu não quer, não. Depois de tudo que eu disse, tu não quer que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. Ele disse, o Pai está falando com vocês. No versículo 10. Não lhes digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Eu sou Jesus. Eu e o Pai somos um. Mas tudo que eu faço, o Pai também faz. E Ele é que faz as obras. Ele me usa para que vocês creiam em nós. Nós como seres. Como Deus um só. Oh, Filipe, meu irmãozinho Filipe.
Crede-me que estou no Pai, que o Pai está. Crede-me que eu estou no Pai, que o Pai em mim está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, Jesus cita 2 vezes a verdade, diz, na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Aí começou a dar poder aos discípulos, dar poder ao ser humano, através da fé nele. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. O que Jesus está dizendo com isso? Porque eu vou estar com vocês, aleluia. Glória a Deus! Glória a Jesus! E as fará maiores do que estas. Se nós soubéssemos, nós os seres humanos soubéssemos o poder que nós temos em nós servindo a Cristo. Oh, Jesus. Oh, Lachalana, Cadabalana, Manahai, Shidalagana. E as farás maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Cristo disse, vocês vão ficar, mas vocês vão fazer as obras que eu faço. Fará maior ainda, porque eu estou lá com o Pai. E tudo quanto pedides em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Glória a Jesus. Cristo diz, tudo quanto pedires em meu nome, eu farei. Olha aí, mais uma vez ele se revelando seu Pai. Ser Deus. Interessante, veja só, ele disse, eu vou para o Pai. Agora, tudo quanto tu pedir em meu nome, eu farei. O nome de Cristo tem poder, igreja. Ouvinte da palavra do Senhor, o nome de Cristo tem poder, o nome de Jesus tem poder. Usa o nome de Jesus a hora que tu precisar, que ele chega, aleluias. Ele disse, quem pediu o meu nome? Porque lá em cima ele já está como o verbo da vida. Mas ele não deixou de ser Jesus, o resgatador, o nosso ajudador, o nosso Rei eterno, aquele que faz aquilo que nós não podemos fazer, aquele que transforma aquilo que nós não podemos fazer, aquele que cura aquilo que nós não podemos curar, aquele que faz todas as coisas, é aquele que chama a existência as coisas que não existem e elas passam a existir. Ele é Deus. Jesus é Deus. Ele fez todas as coisas. Ele fez eu, ele fez você. Nós viemos dele. Adão saiu. A alma e o espírito de Adão saiu de dentro de Deus. Nós não somos desse reino. Bota isso na tua cabeça. Nós não somos desse reino. Nós somos do reino do céu. O que é nosso daqui é a carne. E ela vai voltar para o pó. E nós vamos voltar lá para cima, para onde é a cidade, de onde nós vimos. E ainda tem gente procurando extraterrestre por aí. Nós somos os extraterrestres aqui na Terra. Mas como você diz assim, irmãos, agora você bateu forte. Extraterrestre quer dizer um extra na Terra. Nós viemos lá de cima. Nós somos um extra na Terra. Nós somos um extraterrestre. E nós só ficamos procurando o quê? A nós mesmos. Eu respeito quem tem essas opiniões, mas também respeite a minha. Porque as palavras que eu digo é verdade e tem contexto bíblico. Este livro é a verdade. Quem não andar através dos ensinamentos desse livro, infelizmente pode pensar o que puder, o que pensar, fazer o que fizer. Um dia vai dobrar o joelho diante do dono desse livro, aleluia. Porque a palavra do Senhor diz,
todo joelho se dobrará. Glória a Jesus. Tudo quando pedir-me meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Glória a Jesus. E se pedirdes alguma coisa em meu nome eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se vocês me amarem, ou seja, fareis o que eu digo. Se não fizer o que eu digo, não tem amor. O amor é falso. Mas graças a Deus que Ele nos deu a oportunidade de estar buscando, de estar cada vez mais nos aperfeiçoando, se aperfeiçoe em Cristo, aceite a Cristo como seu Salvador. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aí Ele diz aos discípulos: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Estava falando do Espírito Santo, porque ele disse: eu vou subir, mas eu vou rogar ao Pai. A Trindade se reunindo, nós vamos mandar um Consolador. A terceira pessoa da Trindade estava para vir nesta conversa aqui. Assim que Cristo subisse, o Espírito Santo veio, o Espírito Santo batizou, o Espírito Santo dá poder, o Espírito Santo nos lembra a palavra do Senhor, o Espírito Santo nos diz como, quando estamos errados, o Espírito Santo defende nós aqui na terra. Por isso que a palavra do Senhor diz: esse mundo não se acabou, esse mundo não está destruído, porque ainda tem um que resiste. Está falando do Espírito Santo, que Ele é Deus, Ele é a terceira pessoa da Trindade. E eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade. Hein? Cristo disse: eu sou a verdade. Eu vou pedir ao Pai, Ele vai mandar um Consolador, meu Espírito, que eles são um, aí o Espírito Santo vai descer. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Aí está falando do mundão, o mundão do erro, o mundão da facilidade, o mundão do pecado. Esse mundão, o mundo não pode conhecer ele, porque só conhece ao Espírito Santo, aquele que ficar em santidade, aquele que buscar ele em verdade, em espírito. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós, dizendo aos discípulos, mas vós o conhecereis, porque habitará convosco e estará em vós. Porque todo aquele que aceita Cristo, aquele que aceita os mandamentos de Cristo, aquele que aceita a palavra de Deus como verdadeiro, aquele que quer que Cristo seja seu Senhor e Salvador, seu Pai, seu Rei, seu Eterno, seu Criador, não só é aquele que quer não, aquele que reconhecer, porque nós somos dele, que você queira, que não queira, você é dele, que eu queira, que eu não queira, eu sou dele, porque ele me fez, e depois ele ainda me comprou para me libertar do pecado. O pecado cometido lá no Éden, o pecado que condena. Nós não somos de Cristo uma vez só, eu tenho dito em alguns vídeos, nós somos dele 2 vezes. Nós somos dele porque ele nos fez, depois nós somos dele porque ele nos comprou com preço de sangue lá na cruz do Calvário. Isso é a conversa dele com os discípulos, uma conversa boa, séria, eficaz. Não vos deixarei órfãos. Pega no versículo 17 ainda, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer,
porque não o vê nem o conhece, mas o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Aí depois ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Olha a promessa da volta de Cristo. Não pense que eu vou deixar vocês órfãos não, viu? Eu sou o pai de vocês, eu não vos deixarei órfãos não, eu voltarei de novo, de Jesus, voltarei para vós. Não vos deixarei, ainda um pouco, ele diz, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ele diz, naquele dia nós seremos um, aleluia. O reino nosso é de união, de amor, de fé, de caridade, de bondade. Lá não vai ter sofrimento, aleluia, glória a Deus. Isso é uma promessa maravilhosa que Cristo tem para nós, para todo ser humano. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas o Iscariote: Senhor, de onde vem? Para onde vais? Manifesta a nós e não ao mundo. Faz uma pergunta. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. A conversa continua. Mas aqui já foi o suficiente para nós sabermos do amor de Cristo, do ensinamento dele, que existe o reino. Jesus é o reino eterno, Jesus é Deus, aqui ele não deixa dúvida nenhuma. Jesus, ele preparou os discípulos para que eles evangelizassem, fez a promessa que o Espírito Santo ia descer, que não ia deixar órfão, que ele vinha depois ficar conosco, e essas coisas são ele ensinando uma boa parte aqui, a maioria em escatologia, coisas que iam acontecer ainda quando eles estavam falando aos discípulos, e depois vai acontecendo gradativamente, e o Espírito Santo desceu, e desceu sobre eles. Sim, quando desceu sobre ele, como língua de fogo, eles ficaram todos falando em língua, receberam o batismo com o Espírito Santo. Quando ele recebe o batismo com o Espírito Santo, o povo se admira, diz, porque eles receberam aquele batismo falando na língua do povo que estava ali, para que o povo entendesse que Deus sabe tudo e pode tudo, aleluias. Mas não nega a língua dos anjos. Alguém nega a língua dos anjos? Existe sim. Mas naquele dia Deus quis que fosse assim, eles fossem batizados, falando em línguas desconhecidas, em línguas que eles não conheciam, mas o povo que estava ali conhecia, e diziam: como este pode falar em línguas? Eu estou entendendo eles falarem, mas eles não falam minha língua. Foi maravilhoso aquele dia, lá em Jerusalém. E quando termina a festividade, eles já saem, já começam a fazer a obra do Senhor. Pedro já sai com João e Tiago, já chega já na igreja, aí tem um pedinte pedindo a esmola. Aí quando Pedro chega sobre ele e diz: não tem um prata nem ouro, olha para mim, vai, olha, como o menino olha, disse: não tem o que dar não. Mas uma coisa eu vou te dar, o que eu tenho eu vou te dar.
Em nome de Jesus, fique curado. Em nome de Jesus, fique bom. Levante-se. E todo mundo olhando e vê aquele mendigo se levantar. E começou a mensagem do Evangelho. E ela vai continuar até o nosso Senhor Jesus Cristo vir buscar a sua igreja. Aleluia. Para que nós fomos arrebatados e morarmos nos céus. E aqueles que não chegarem a ser arrebatados, não chegaram a ter ainda do arrebatamento, mas que subir aos céus, Jesus chama ele antes, tem que estar preparado, senão não vai ter vida eterna, não vai ter a vida, não vai participar a vida que Jesus disse, eu sou a vida. Participa do reino de Cristo. Jesus te ama do jeito que tu és, Jesus te ama do jeito que tu estás. Agora ele aborrece o pecado que tu estás, se tu estiver em pecado, que eu não sei a sua vida, que você que está vendo esse vídeo, se estiver em pecado, conserta a tua vida, vai a Cristo que ele perdoa, ele não te aborrece de jeito nenhum, ele te ama do jeito que tu estás, Jesus te ama, pode ser quem for que não te ame, o mundo pode não te amar, mas Deus te ama, Jesus Cristo te ama, ele só aborrece o pecado. Vai a ele que tu recebe o perdão dos teus pecados e vai morar nos céus. Do mesmo jeito que vai aquele que não é aborrecido por ninguém que é a teu lado. Não vamos muito mais adiante, porque o vídeo já demorou bastante. Mas que Deus abençoe, que Deus permaneça na tua vida, na vida da tua família, na minha vida. E que se você nesta hora estiver precisando de uma ajuda do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, eu te abençoo, em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, recebe cura. Se tu estiveres precisando de cura nesta hora, e o teu coração se elevar aos céus nesse exato momento, porque quem cura não sou eu, não, quem cura é Deus, mas como instrumento de Deus aqui na terra, em nome de Jesus, eu ordeno essa enfermidade que saia do seu corpo agora, e que você seja restaurado e seja curado, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.